O shopping a gente fez um processo no mercado, tivemos uma autorização do conselho. Em alguns momentos eu achei que a gente não teria proposta. Era uma tensão muito grande, tivemos uma proposta. Tomamos todo o cuidado jurídico para poder notificar a Multiplan de forma mais adequada possível. Fizemos uma notificação para a Multiplan no dia 8 de julho. E por grata surpresa, a Multiplan, no dia 2 de agosto, ela nos protocolou, mantendo o interesse, dizendo que ela vai exercer seu direito de preferência. O que foi ótimo. Tivemos uma reunião aqui com o próprio Isaac Pérez, com o Flávio Guden, reforçando, né, a parceria que eles sempre tiveram com o Atlético, o quanto eles foram importantes para o Atlético, e isso a gente é super grato, né, o patrimônio que foi construído. E agora a gente vai no processo que a gente chama de fechamento da operação. Mas isso, nós já estamos em julho, agosto, setembro. Eu estou premissando que a gente vai ter essa operação em outubro, porque o primeiro pagamento. Já teve uma parcela que foi, não teve ainda nada ainda, porque a gente precisa passar pelo processo de fechamento. O processo de fechamento ele passa pela diligência do comprador com a gente. Eu já tinha deixado isso pronto. Então eu já estou pronto, mas esse processo precisa ser instaurado pela Multiplan, e a gente dos advogados já começaram desde a semana passada conversar. A gente ainda tem uma discussão em aberta se é passar ou não no CAD. Passar ou não no CAD ainda há uma discussão, no meu ver. A primeira tem que ser acionado? Não, porque é o seguinte, a primeira operação... O que é o CAD? É o órgão que regulamenta fusões e aquisições ali para não haver junção ilegal de empresas. Exatamente. E monopólios, etc. Perfeito. E a primeira transação passou pelo CAD, a segunda tem uma discussão se passa ou não. No meu ver, existe um artigo lá, 33 do CAD, que fala que quando você tem aumento de participação com um controlador único, você não precisa passar. A Multiplan acha que precisa. E a gente está fazendo isso de forma coordenada para ver o menor risco possível. Então, assim, ainda tem uma discussão em aberto. Se tiver que passar no CAD, ok, nós vamos fazer o processo adequado, embora a gente ache que não, mas vamos passar pelo processo do CAD. É um processo simplificado porque já houve compra da primeira metade. A gente chama de processo sumário. Então, você precisa juntar a documentação para entrar no CAD. São 15 dias pelo menos. Depois você tem o processo sumário, que são 30 dias. Depois você tem mais 15 dias para transitar e julgar para que isso possa ser aprovado, enquanto nesse caminho acaba de fazer a diligência e faz essa operação. Então, tem um rito a ser cumprido e a gente precisa fazer isso com muito critério. Então, isso está acontecendo atualmente. E aí a gente vai, vamos lá, recebemos dinheiro, recebemos 136 milhões à vista e falta 204 milhões para poder ser parcelado ao longo do ano. E aí o que nós vamos fazer com o dinheiro? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte: esse dinheiro não é para pagar empréstimos de Rubens ou outros apoiadores. Esse dinheiro não é para a Arena, esse dinheiro é 100% para reduzir o endividamento do Atlético. A gente tem um comitê que foi constituído na data do conselho para poder ajudar a gente na destinação desse recurso e dar credibilidade. Eu já estou com esse estudo pronto, com todos os mapeamentos de todo o endividamento, todos os contratos em aberto, todos. Todos do Atlético? Todos do Atlético, de bancário, e de agentes, clubes, dívidas trabalhistas. Estou com isso tudo pronto. E eu fiz alguns cenários. Você desenhou alguns cenários? Alguns cenários. O melhor caminho. Exatamente. Há uns cenários de se a gente for destinar o recurso 100% para o bancário, 100% para agentes, metade, 2/3 e 1/3, o que acontece com o fluxo de caixa? Muito. Nós fizemos isso. Importante. E a gente tem, e mesmo fazendo isso, a gente tem um problema em 2023, que a gente tem um fluxo de caixa que com muita quitação ainda em 23. Então, a gente precisa negociar muito bem com os bancos para que a gente, na minha cabeça, que a gente alongue os financiamentos existentes da melhor maneira possível, para que a gente equilibre isso, obviamente priorizando aqueles que têm mais custos
e a gente reperfilha essa dívida para que a gente não caia na armadilha de paga tudo agora e ano que vem a gente reduz o endividamento, nós vamos reduzir, mas ano que vem, como eu falei que ainda é sazonalidade, você precisa fazer captações para poder organizar e o fluxo, você não capte num custo mais alto, sei lá o que vai acontecer com a taxa ano que vem, do que eventualmente você tem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E um outro ponto importante é que fala-se muito do corte, né? Com esses 300 milhões eu consigo pagar 450. Então são cenários distintos, né, gente? Banco, eles estão avalizados. E banco, estando avalizado, você não vai falar para o banco, se eu não vou deixar de pagar, você entra na fila aí que nós vamos brigar. Então, assim, a chance de corte alto em endividamento bancário é pequena. É nula, na minha cabeça. Até porque tem aqueles juros pré-fixados já que não tem como você negociar com o cara. A não ser que você passe por uma recuperação judicial, né? Que não é o caminho que nós vamos seguir. Você fala assim, eu não vou pagar. Não é o caminho. A gente vai negociar, chamar todos os bancos agora. Mas a ideia é mesclar a gente com... na sua ideia aí... Exatamente. É mesclar a gente com o banco. Porque o agente, ele não tem... O André Cury. Exatamente. Vamos negociar. Bertolucci. Parcelamento, vamos negociar. Mas o foco principal, Betinho, é a dívida onerosa. Então, mas aí... Que é a redução... São os bancos. Que são os bancos. Não, mas eu tenho uma discordância nessa questão da onerosa, porque é claro, né? O banco tem um juros pré-fixado, ou Selic, enfim, né? Mas tem algumas despesas com esses agentes que vão para a justiça e aí o custo é talvez maior do que de bancário. Silas, o que mais incomoda são os clubes quando vão para a FIFA, né? Porque aí é o pagamento imediato e tem sanções esportivas. Os agentes, você tem situações... Então, assim, a gente precisa ir para o bancário, que é o que dói bastante, e ir controlando os agentes... E se porventura os agentes, a gente pretende às vezes falar assim, vamos fazer um leilão reverso aqui, são diversas estratégias. Olha, nós vamos estar focando em banco, é isso. A minha cabeça é essa. É banco. Tipo 2/3 dessa proporção sua? Próximo. Chutou disso, bem. Tipo 70%. Acertei já. Acertei. E eu não sabia. Quanto mais a gente conseguir negociar com os agentes e o quanto antes, a chance deles receberem ali de uma vez, se fosse o agente, eu pegava na hora, né? Então tem uns 70-30 mais ou menos aí na ideia. Então é essa a estratégia que a gente vai fazer e tudo que a gente for pagar com esse dinheiro, ele tem essa Só explicando a turma, porque fala assim, 70-30, pessoal, é o seguinte, você tem 100 milhões para pagar, então 70 você vai dividir. Vamos falar aqui 300, vamos pegar 300, 200 e 100. Tá? Então, assim, sobrou 100 você vai fazer para os outros, 200 você vai 200 paga aqui. Banco, 100 paga os agentes. Mais ou menos isso, é óbvio que vai entrar em particularidade. E é parcelado, tem que entender que vai ter que entrar dentro desse plano, né? Desse consórcio, né? De recebimento. Que até foi uma das premissas para o pessoal buscar o José Murilo Procópio para poder falar assim, José Murilo, você fez mágica, volte a fazer mágica. Tem até com a cartola na cabeça dele. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas mágicas. Podcast, assim, Murilo. Não, sim. Mas isso também eu questionei muito, porque no início... Mas tem uma outra questão, né, Silas? Que é... Vai, segue seu raciocínio, senão você vai perder. No início, depois eu não vou esquecer. Teve um discurso muito forte de que a gente vai vender e vai quitar 500 milhões. Eu falei, gente, não é uma conta tão direta assim. Você não pode fazer essa relação. Mas assim, porque não é quitação. Quando a gente fala dos 500 milhões, é porque assim, o efeito que isso traz, né? Você pegar 340, você deixa de pagar, você transforma... Esse 340. Então, assim, esse efeito, ele existe. Existe, né? Mas você não pega a dívida de um 3... Exato. Não, você não... Mas o efeito que ele traz é isso aí. Mas, então eu fico cheio porque a gente tem que tomar cuidado com... Exatamente. Exatamente. Você falou exatamente o que eu queria, então não preciso nem trocar. Que a gente viu um quadro, que é um quadro que foi apresentado, inclusive pela EOI, e que fala, em torno de 330 amortiza tanto. E aí agora todo mundo pega isso e quer que isso aconteça. Se 330 pega, amortiza 450, não tô com os números aqui, mas é mais de 400 que estava lá na conta, as pessoas estão com esperança de que isso amortize isso.
E isso não é linear e não se garante dessa forma, né? E aí fica mais uma apresentação Isso, que deixa o pessoal chateado. E você tem os impactos. Esse ano a gente está tendo tanto impacto, né, gente? E por isso que eu acho que assim, a gente tem que olhar o clube com essa visão de 4, 5 anos, gente. Não tem jeito das coisas. Assim, É um quinquênio, né? A gente não consegue. Esse ano nós tinha 1,3, pagou 400, virou 900, ano que vem é 700. Não é assim. Não, assim,